O vice-presidente Michel Temer passou o dia no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência da República em Brasília. Ele se reuniu com aliados. Temer disse que ficou estarrecido com a divulgação da carta que enviou à presidente Dilma. No Twitter oficial da vice-presidência, a assessoria dele afirmou que o documento era confidencial e que Temer não propôs o rompimento com o governo. Na carta enviada à presidente, ele disse que era um desabafo e que não precisava alardear a sua lealdade. Nos últimos dias, Dilma deu declarações de que confia no vice. Temer disse na carta que tem mantido a unidade do PMDB ao apoiar o governo e usar o seu prestígio político, mas que tudo isso não gerou confiança, que, pelo contrário, gerou desconfiança e menosprezo do governo. Temer escreve ainda que passou os primeiros 4 anos de governo como vice decorativo, que ele ou o PMDB jamais foram chamados para discutir questões econômicas ou políticas do país e que eram meros acessórios secundários. Temer disse ainda que o Planalto tentou dividir o PMDB, mas que ele, como presidente do partido, deve ter cauteloso silêncio para manter a unidade partidária. O vice também disse não concordar com o fato de Dilma ter escolhido o líder do PMDB na Câmara, Leonardo Picciani, do Rio de Janeiro, para indicar 2 ministros do governo, sendo que um apadrinhado seu foi tirado do primeiro escalão. Na carta, Temer reforça que sabe que a presidente Dilma não tem confiança nele nem no PMDB. E escreveu que desconfiança é incompatível com o que fez para manter o apoio pessoal e partidário ao seu governo. Em caso de impeachment, Michel Temer, pela linha sucessória, assume a presidência da República no lugar de Dilma Rousseff. Ontem, após a divulgação da carta, Temer se reuniu com aliados no Palácio do Jaburu, entre eles o ex-ministro Eliseu Padilha e Moreira Franco, os 2 do PMDB. A presidente Dilma mandou como representante o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Ele deixou a residência de Temer por volta das 2 da manhã. Em Brasília, parlamentares do PT, ao conhecer o teor da carta, tentaram minimizar o impacto e evitar a ruptura com o PMDB. O líder do PT, Ciba Machado, despolitizou a carta de Temer. Eu acho que ele fez um momento tipo assim, eu entendo como um desabafo, né? Acho que todos nós somos seres humanos, temos nossos sentimentos. Tem um momento que a gente chama de cabeça quente, algo assim, né? Então, acredito que a carta foi um pouco isso. Mas nada que passe disso, né? Acredito que ali é uma conversa entre ele e a presidente e tudo poderá ser resolvido e rapidamente. O deputado Henrique Fontana, do PT, também foi na mesma linha e disse que a carta de Temer traz divergências normais. Que surgem, né, ao longo de um processo de governo e é natural que o vice-presidente coloque críticas. Num governo sempre existem relações que podem não andar exatamente como se quer. Mas nós temos convicção da aliança que temos com o PMDB, né? Ganhamos a eleição com a chapa Dilma e Temer e estamos governando o país com a chapa Dilma e Temer. As divergências que estão ocorrendo com o PMDB, elas são muito mais divergências da bancada que está ligada a Eduardo Cunha, né? Esta é a tensão central do que está ocorrendo, inclusive nos bastidores deste momento. Já o próprio partido do vice-presidente, o PMDB, escancarou sua divisão. O vice-presidente não tem que ser nem contra nem a favor de impeachment. Ele tem que cumprir o seu dever constitucional a partir da própria carta do presidente Michel Temer, ele que é o presidente do PMDB. Quando ele demonstra insatisfações, logicamente ele vai atrair a solidariedade de muitos colegas. O deputado Darcísio Perondi, da ala do PMDB contrário ao Palácio do Planalto, disse que a carta de Temer é um rompimento. É mais um passo para o desembarque, sim. Quem criou, construiu todo esse afastamento não foi o PMDB, foi o PT com a presidenta Dilma. Então o país poderia estar melhor se ela tivesse aproveitado a experiência extraordinária de Michel Temer. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, disse que não acredita que Temer esteja se afastando do governo. Segundo ele, Temer foi eleito como vice e tem como função ajudar a governar. Disse ainda que a presidente tem o direito de ocupá-lo do jeito que quiser. Citado na carta do vice-presidente Michel Temer, o líder do PMDB na Câmara, Leonardo Picciani, considera que o documento revela que o vice não tinha interesse no fortalecimento da bancada.
Disse também que se Temer se julgava um vice decorativo, por que ele quis a aliança com Dilma em 2014? A carta de Temer também foi comentada pela oposição. Segundo o senador Álvaro Dias, do PSDB, a carta põe o vice Michel Temer como porta-voz do impeachment. Ao subscrever essa carta, o vice-presidente passa a ser um cabo eleitoral do impeachment da presidente da República. É evidente que as motivações não dizem respeito ao interesse do país. Aliás, guarda uma relação estreita com o que é mesquinho, né? O oportunismo não é um gesto de grandeza. É a mesma opinião do líder do DEM no Senado, Ronaldo Caiado. Aquilo é indiscutivelmente o apoio de um vice-presidente que tem a capacidade de aglutinar não só o maior partido do país, como também é uma voz respeitada dentro de todos os juristas e constitucionalistas. Para a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, o caso agrava a crise política. Numa carta de desabafo, mostrou um lado do poder desconhecido dos cidadãos, que é o relacionamento de duas autoridades que deveriam compartilhar com harmonia, em benefício do país, o destino da nossa nação, uma nação tão respeitada, tão amada no mundo inteiro. Então, o que se viu é que não há, pelo menos, solidariedade e, em alguma medida, até respeito nesse relacionamento. No exercício da presidência, Michel Temer também assinou decretos que permitiram as chamadas pedaladas fiscais. Entre novembro de 2014 e julho deste ano, Temer assinou 7 decretos que abriram créditos suplementares de 10 bilhões e 800 milhões de reais. A oposição vem pedindo o impeachment de Dilma embasada justamente na prática das pedaladas consideradas um crime fiscal. O PSDB já afirmou que se o Tribunal de Contas da União confirmar que Temer cometeu os mesmos ilícitos que Dilma, ele também deverá ser envolvido no processo de impeachment. Temer se defendeu dessas acusações e disse que agiu em nome de Dilma. Ele afirmou que nas interinidades o vice apenas assina documentos cujos prazos estejam vencendo e cumpre as rotinas de governo. Ele também disse que o vice não formula política econômica ou fiscal. A presidente Dilma Rousseff recebeu governadores no Palácio do Planalto. Oficialmente, segundo a assessoria da presidência, o tema central do encontro foi o surto de microcefalia e o combate ao Zika vírus. Mas antes da reunião com todos os governadores, Dilma se encontrou com 15 governadores aliados para discutir o processo de impeachment. Esse encontro prévio faz parte da estratégia da presidente para conseguir barrar o impeachment no Congresso Nacional. Voltamos a falar sobre a carta escrita pelo vice-presidente Michel Temer e que vazou para a imprensa, gerando mal-estar no governo. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a presidente Dilma Rousseff deve se encontrar ainda hoje com Temer. Ainda de acordo com a publicação, o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, telefonou para Temer para articular o encontro. Ontem, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, já tinha se encontrado com Temer para tentar aparar as arestas entre o Planalto e o PMDBista. Essa carta de Michel Temer para a presidente é uma das coisas mais engraçadas dos últimos tempos. Nem o Porta dos Fundos, nem o Zé Simão conseguiriam provocar tanta risada. Parece o Zezinho escrevendo para a namorada, reclamando porque ela dançou na festa com o Pedrinho. O PMDB do presidente Temer nunca fez outra coisa que não fosse aderir e depois trair. Portanto, é de se perguntar, a quem Temer dirigiu essa carta hilariante? Ele já costurou a traição com empresários e com parlamentares. Mas e o povo? É só escrever, segundo Temer, uma cartinha boboca para que eles entendam que eu, Temer, não tenho nada a ver com esse governo. Eu fui eleito com ele, assinei as pedaladas com ele, mas não tenho nada com ele. Esse talvez seja o endereço certo das mal traçadas linhas.